Então, é assim que eles demonstram. Então, não existe nada que não tenha ação, que não se mostre no exterior. Por isso que ele fala, as palavras da minha boca e o meditar do meu coração agradem a ti. Então ele tem que fazer isso, ele tem que falar coisas que agradem a Deus, ele tem que sentir e pensar coisas que agradem a Deus. Ele está falando de tudo ao mesmo tempo, porque a boca, né, fala do que está cheio do coração. Então, a gente entende que não existe nada abstrato. Hoje em dia, né, de novo o pastor Sayão fala muito isso, é a teologia do Roberto Carlos, né? São tantas emoções, né? Eles ficam muita gente está acostumada a ficar tudo o quê? Uai, que legal, que lindo, que coisa, sentir. E na prática, nada acontece. Não tem uma mudança de mentalidade, não tem uma mudança de atitude e não tem ação. Então, é a mesma coisa. Vocês já viram, eu tinha uma amiga, ela tinha uma filha com deficiência, né? Então, crescia muito a certas partes do corpo, outras ficavam assim, como de criança. Eu tive um amigo também, não sei se talvez alguém conheça, mas ele não crescia fisicamente. Ele ia ficando mais velho, mas ele não crescia fisicamente. Então a gente não pode se tornar assim. Isso não é o normal, né? A gente deve crescer com as atitudes e tudo tem que acontecer junto. A gente cresce no pensamento, na mente, a gente aprende cada vez mais, a gente tem mais conhecimento, a gente aprende nas emoções e também nas ações, né? Já pensou que feio? Um homenzão já de 40 anos, fala, oi, tudo bem? Que estranho, né? Então, espiritualmente é a mesma coisa. A gente não pode ter essa deficiência, certo? Então vamos tentar crescer de todas as formas. Então, nós como imagem e semelhança de Deus, nós temos alguma coisa. Nós temos também, em Efésios 5, 1, 2, que fala, portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Por quê? Porque Deus amou vocês. Porque Jesus, ele foi capaz de dar a vida por vocês. Gente, façam o mesmo. Não que a gente consiga, né? É tão difícil. Mas nosso Deus está junto com a gente para a gente poder fazer isso. Então quer dizer, gente, no final das contas, que na verdade nós não devemos ser missionários e não o quê? Por quê? Nós temos uma essência missionária. Nós temos isso de Deus. Então nós não devemos fazer missão. Porque parece, quando a gente fala, façam, vamos lá, não sei o quê. Gente, isso não tem que ser assim. Tem que encher o coração do amor de Deus. Deus derrama tanto, o seu Espírito é derramado de um jeito, que aí o poder é derramado, e aí Jesus fala, vamos, agora sim, vai. Para todas as nações, onde você quiser, mas vai. Mas antes, a gente precisa ser enchido. Então não é uma obrigação. Não deve ser uma obrigação. Se for obrigação, a gente vai ter um sério problema. Porque tudo vai ser daquele jeito, né? Mas quando é vindo do coração, porque essa imagem e semelhança faz a diferença, aí sim, quem está agindo não somos nós. É Deus que vai fazer. Na verdade, gente, se a gente for pensar assim, não é a gente que faz nada. Por quê? Deus é que dá o amor, Deus é que dá o poder, Deus é que envia, Deus é que trabalha lá através de você. E Deus que ganha as pessoas para Cristo. Então, na verdade, não somos nós. E Deus é quem age. Só engraçado. Às vezes eu ficava pensando, por que Deus?
você tinha um jeito tão fácil, né? Ele mesmo podia fazer, mas ele não faz sozinho. Ele pede e fala, gente, vamos fazer junto? Vamos participar? Tanto em oração, como a Margareta falou hoje, contribuindo de todas as formas possíveis. Se você tem dinheiro, Deus te deu, Deus te abençoou dessa forma, por que não abençoar as pessoas que estão indo? Se você arde no coração em você a vontade de servir no campo, por que não? Vá, né? Você não precisa ficar a vida inteira lá, mas você pode servir. Se você é um médico, se você é um advogado, se você atua na área da educação, se você sabe mexer com multimídia, isso é péssimo. O que você puder fazer, vai e faça. Né? Mas não faça porque você é obrigado a fazer. Mas faça porque aquilo arde dentro de você. Se não arde ainda, então peça para Deus. Porque eu tenho certeza. Rapidinho nisso. Ele vai te dar um coração de amor. Amém? Vamos lá, então. Vou falar um pouquinho da IMOSP. O nome dela é Igreja Missionária Oriental de São Paulo. Como então a gente, como igreja coreana, igreja missionária, a gente deseja e está tentando ser uma igreja missionária, né? É uma igreja de origem coreana. Então a gente tem lá, como vocês aqui, tem os pais, os avós, né? São ou chineses, não é? Chineses, taiwaneses? Não, só chineses. Então a gente tem os nossos pais, os adultos, né? A primeira geração é toda coreana. A gente só tem coreano. Então não dá para fazer o culto, por exemplo, que nem vocês aqui, é difícil, viu? A gente tem mais ou menos um pouquinho mais de 1.500, acho que talvez, às vezes chega a 1.600, 700, né, membros, e só que juntando tudo, tá? Temos 29 anos, começou com algumas famílias lá no Bom Retiro mesmo, e no Bom Retiro porque é onde tem mais coreano. Não tem onde um lugar melhor do que o Bom Retiro, porque todo mundo tá lá. E o pastor Moisés Juan, ele é um pastor há 14 anos, ele vai ficar mais 7 anos, que a gente faz votação a cada 7 anos. E ele foi estudar, porque ele trabalhou na igreja como ministro, ele estudou no Brasil, né? E ele foi estudar fora, a igreja que ajudou, né? Suportou ele enquanto ele estava lá. Ele voltou, então ele é geração 1.5. Alguém entende isso? Geração 1.5 é aquele que é nascido no país de origem, só que cresce aqui. Então ele fala, bem depois dos 12, 13 anos, que na verdade não é mais a primeira língua, o português, né? Então ele é essa geração 1.5, tá? Vou falar muito de números, não é carro, tá? Bom, a igreja é formada mais ou menos assim. A gente tem a igreja IMOSP como um todo, a mãe, né? Mas a gente tem, porque não dava mais para continuar, e alguns anos, então tem mais ou menos 10 anos que a gente vem fazendo essa transição, essa mudança. É muito difícil. Muito complicado, porque primeiro a primeira geração não abre mão de muitas coisas, depois a segunda geração e a terceira geração não estão preparados para muitas coisas, porque, por exemplo, oferta. Os pais, não sei, eles davam de um jeito, eles ofertam de um jeito, eles até vendem coisas para ofertar. O da segunda geração já não tem a mesma disposição, não tem esse coração. Então é muito difícil. Foi complicadíssimo. E nesses 10 anos a gente tem se posicionado um pouquinho melhor agora nos últimos 3 anos, 4 anos, tá? Então o que está acontecendo? Tem a IMOSP, que a gente chama assim, igreja mãe, na verdade que vai controlar tudo, tem os presbíteros, tem o conselho, os pastores, tudo. E ela é, na maioria, formada pela primeira geração.
O Edu é educacional, tá? Todo o departamento educacional. Por que a gente não inclui ali? Porque ninguém mais fala coreano. O pessoal já não fala coreano, o pessoal já é muito diferente, né? Aqui no Brasil eu acho que tem mais diferença. Eu acabei de voltar dos Estados Unidos, eu já tinha visitado o Paraguai, a Argentina. Em outros países, qualquer outro país, seja na América do Sul, lá eu conheci outros da Europa também, eles são coreanos e falam coreano. Não importa se é segunda geração, terceira geração, continuam coreanos. Aqui no Brasil é impossível. Eles se misturam demais e por causa dessa mistura, a gente não consegue manter eles na cultura totalmente coreana. Então a gente entra em choque o tempo todo. Então a gente teve que fazer uma coisa meio à parte. A gente precisou montar um departamento educacional e a gente chama até de próxima geração, tá? Agora a gente está com um culto projeto, um culto da próxima geração, que são jovens e essa geração que eu falei 1.5, né? Que estão ajudando, que sem essa ligação a gente não consegue. E todo o departamento educacional então entra ali, tá? No departamento educacional. E aqui, interessante o que aconteceu na EMOSP. Opa! Muito interessante o que aconteceu na EMOSP. A gente tem, o pastor Moisés, ele tem uma visão muito, ele consegue enxergar muito longe, e a visão dele sempre foi, gente, um dia todas as nações vão se juntar e a gente vai louvar Deus juntos. Um dia a gente vai fazer um culto com todo mundo, de todas as nações, não importa. Até às vezes de falas diferentes. E esse sempre foi o sonho dele. E a gente foi comprando esse sonho. Interessante, o pastor Daniel, a gente começou a comunidade missionária, né? Então a comunidade missionária hoje, ela está dentro da EMOSP, mas ao mesmo tempo ela é independente. Gente, lá tem tudo que vocês podem imaginar. Tem chinês, tem japonês, tem coreano, tem americano, tem boliviano, tem brasileiro, tem tudo que vocês podem imaginar juntos. Claro que tem uma boa parte brasileira, tá? Então essa a gente chama de igreja multiétnica, que a gente tem. Só que o importante aqui, por que essa engrenagem? É porque se todos eles não estiverem juntos, todos morrem. Né? Então, o que eu quero passar para vocês primeiro? Antes de qualquer coisa, a gente como igreja vai ter que funcionar. A gente vai ter que estar nessa engrenagem direitinho, nesse funcionamento direitinho, sem... a gente até vai ter conflitos, mas a gente tem que funcionar, fazer funcionar isso aqui. Né? Sabe o reloginho? Ele vai ter que andar primeiro, para depois marcar a hora, para depois poder ser útil para alguma coisa. Então, se a igreja dentro, ela não consegue fazer isso direitinho, eu acho que a igreja Cabo Verde está nessa transição, então, primeira coisa eu acho que tem que acontecer é essa engrenagem andar, tá? Então eu queria mostrar um pouquinho como é que a gente sofreu muito, a gente ainda está sofrendo, tá? Essa igreja, essa próxima geração que a gente está falando, a gente chama de quarto culto, que tem primeiro, segundo, terceiro e quarto. A gente queria que fosse parte de todos os cultos da EMOSP, mas está difícil. Fala portuguesa, mas tem muita gente que é jovem, casais jovens de 35, no máximo 40 anos, mas que já tem a cabeça mais velha do que os próprios pais. Então a gente às vezes sente um pouquinho de dificuldade na forma, às vezes, sabe? Coisas muito... Assim. Por que não tem uma canção de terminar? Porque os pais faziam assim, sabe essas coisas? Então a gente tá ainda andando, caminhando, mas tem as dificuldades, tá? A gente tá, eu creio assim, Deus é o Senhor da igreja, então é Ele quem vai fazer acontecer, ok?